Olá a todos, sejam bem-vindos ao evento Os Segredos dos Impostos no Imobiliário. O meu nome é Luísa Sequeira e sou contabilista certificada e especialista em fiscalidade no imobiliário. Ao longo das 3 aulas deste evento, vou passar por diversos tópicos relacionados com a otimização fiscal no imobiliário que são muito importantes para garantir que não perdes dinheiro desnecessariamente em impostos. Por isso, é crucial que assistas às aulas de 22, 24 e 26 de janeiro. Na aula 2 vou-te explicar como podes prever estes erros e até mesmo reaver alguns dos impostos pagos indevidamente, cálculo das mais-valias, por exemplo. E na aula 3, a última e para mim a mais importante das 3, e vais perceber bem o porquê da aula 3, onde vamos falar sobre como garantir que nunca mais perdes dinheiro desnecessariamente em impostos. Mas antes de começarmos, queria que percebesses como é que este projeto, a FinMed, surgiu. A FinMed surgiu de necessidade própria. Se não sabem, eu sou investidora em imobiliário e no início deste meu percurso surgiu a questão, que acredito que seja a que muitos de vocês tenham agora também. Como otimizar uma mais-valia, se vale ou não vale a pena abrir empresa e se sim, a partir de quando? Que contratos de arrendamento me dão mais benefícios fiscais? Quais os benefícios fiscais que eu posso usufruir numa zona de reabilitação urbana? Que benefícios fiscais posso usufruir numa zona ARU? Que especialistas me podem dar um acompanhamento nesta área fiscal que tenham experiência no imobiliário? Infelizmente, na nossa formação académica como contabilista não é abordada esta temática e mesmo que fosse, é uma área que muda constantemente, como aconteceu no pacote Mais Habitação e no Orçamento de Estado de 2024, por exemplo. Então, um contabilista comum muitas vezes não consegue dar o verdadeiro apoio a quem está a investir em imobiliário e foi daí que surgiu a FinMed. Rapidamente percebi que havia mais pessoas com estas dúvidas, mais pessoas que não conseguiam obter respostas aos seus casos e mais pessoas com medo do nosso burocrático e complexo sistema fiscal. Mais de um ano de FinMed depois, aqui estamos, num evento com milhares de pessoas inscritas com o principal objetivo de passar de forma clara e prática como é que tu podes aumentar a tua rentabilidade no imobiliário, garantindo que pagas o mínimo possível de impostos ou até mesmo reavê-los. Antes de avançarmos, deixa-me dizer-te que no final da aula vou explicar-te como podes ganhar uma consultoria individual gratuita comigo, mas isso fica para o final. Apresentações feitas, vamos passar para os principais erros que os investidores imobiliários cometem e que vos fazem pagar muitas vezes milhares de euros a mais em impostos. E para começarmos esta parte, deixo já a pergunta: quanto dinheiro em impostos a mais é que já pagaste antes de saberes alguns destes erros? Abrir empresa sem ter feito previamente uma análise e não ter atenção à estrutura acionista ou à atividade que vão praticar. Este é um dos principais erros de quem está a começar no mundo do imobiliário. E porquê? Porque alguém lhes disse que era melhor abrir empresa, um amigo fez assim, um conhecido decidiu abrir também para fazer a exploração de arrendamento e não aprofundaram a sua questão em específico, não fizeram as contas nem olharam para o seu caso em particular. Isto porquê? Porque à semelhança das finanças pessoais, também esta parte tem que ser personalizada e tem que ser analisada de acordo com a situação individual de cada pessoa. É muito importante, se vais fazer um negócio de exploração de um imóvel através do arrendamento, que tenhas atenção que ao abrir uma empresa para fazer única e exclusivamente esta atividade, podes cair no chamado regime de transparência fiscal. E o que é isto? Tem este nome assim, este chavão, nada mais é do que um mecanismo que o legislador implementou como uma norma anti-abuso. O que é que isto significa? Que o legislador percebe que as pessoas às vezes abrem empresas para poupar nos impostos e para não explorar este tipo de atividades na esfera particular. Então, determinadas atividades, quando se abre uma empresa para praticar, nomeadamente o arrendamento, que é nada mais do que uma pura administração de bens, pode ser considerado uma atividade em transparência fiscal. Então, todo o lucro da sociedade vai ser apurado com base nas regras de uma empresa, temos o lucro ao qual deduzimos custos e apuramos um saldo final, o chamado lucro, mas depois esse lucro vai ser tributado na esfera dos sócios, ou seja, em vez de estarmos a tributar pelas taxas do IRC, de 17% ou de 21%, vamos englobar esses rendimentos na esfera individual do sócio e somos sujeitos às taxas progressivas do IRS, que vão até 48% atualmente. Por isso é que é muito importante percebermos de antemão qual é que vai ser a atividade que vamos praticar. É só arrendamento? Vamos ter alojamento local? Queremos fazer compra e revenda? Vamos tirar algum salário da empresa ou trabalho por conta de outrem? É extremamente importante fazer este levantamento, analisar a situação individual de cada um e perceber qual o melhor caminho a seguir, se é explorar o arrendamento a título individual ou migrar para uma empresa. Ainda a título individual, se o fizeres na tua esfera particular, também existe a possibilidade de ficares completamente isento de pagamento de imposto nas rendas no caso de teres obras. Tens a possibilidade de diluir os custos das obras durante 5 anos ou até que o saldo se esgote. Portanto, às vezes é preciso ter todas estas métricas em cima da mesa para analisar bem qual é que é a situação que mais se adequa.
pode ser uma empresa, mas se calhar a curto prazo, a título particular, poupas muito mais do que abrir uma empresa. Vamos passar agora para um segundo erro, que é bastante comum para quem começa a investir em imobiliário. Na verdade, não se trata bem do erro, trata-se mais de um desconhecimento e às vezes também descurar aquela análise inicial que deve ser feita antes de procedermos mesmo a uma venda de um imóvel. Sim, porque nós ganhamos dinheiro é a analisar as coisas previamente e não depois delas já estarem executadas. E foi o que um cliente que veio até nós pediu ajuda nesse sentido. É um exemplo prático que eu vou mostrar aqui desta situação. Ele foi bastante inteligente na sua primeira venda, procurou saber quais é que eram as opções que podia ter a vender um imóvel na sua esfera particular. E então há a possibilidade de fazer isto através da chamada categoria G, ou mais conhecido como as mais-valias imobiliárias, mas também é possível fazer através da categoria B. Este exemplo prático que vos trago hoje, que vou mostrar já de seguida, através da partilha de um Excel, com as contas que fiz com ele para analisar e para lhe mostrar que havia aqui uma poupança muito grande por fazer este tipo de negócio em categoria B. Passando então aqui ao exemplo, estamos a falar de um imóvel que lhe custou 110 mil euros e que ele conseguiu vender por 200 mil euros. Neste caso, os custos que ele teve inerentes ao imóvel foram apenas o Imposto Municipal sobre as Transmissões Onerosas, o nosso conhecido IMT, e o Imposto de Selo que incide sobre o valor de aquisição do imóvel. Não considerei aqui os custos de escritura, porque ele também na altura não tinha esse dado relevante, mas chegamos então a um rendimento bruto em categoria G de 87.890 euros. De onde é que vem este valor? Nada mais é do que a diferença entre o valor de venda, o valor de compra e os custos que ele teve com a aquisição deste imóvel. Em categoria G, isto é a forma da mais-valia, a mais-valia tributável é apenas considerada em 50%, portanto, chegávamos aqui ao valor de 43.945 euros de rendimento sujeito à tributação. Este valor iria somar aos rendimentos de outras categorias dele, mas para este exemplo em específico nós decidimos isolar o valor e perceber exatamente quanto é que esta mais-valia iria pagar de IRS, isolando o valor e não considerando outros rendimentos aqui para o nosso cálculo. No entanto, as mais-valias de imóveis são de englobamento obrigatório, ou seja, têm que ser somadas a rendimentos de outras categorias. Por exemplo, trabalho por conta de outrem, rendimentos profissionais, etc. Neste caso, tínhamos então em categoria G um IRS a pagar sobre esta mais-valia de 13.305 euros, ou seja, ao rendimento sujeito à tributação vemos as taxas que são aplicadas progressivamente e estamos aqui neste escalão, quase no último patamar do IRS, com uma taxa de 43,5 média, que é tributada progressivamente até chegarmos ao último patamar. E chegamos então a um valor de IRS de 13.300 euros. A outra solução que lhe apresentei foi fazermos isto através da categoria B, onde o valor que é considerado para efeitos de determinação do rendimento é única e exclusivamente o valor de venda. E para este exemplo, onde ele tinha muito poucos custos, não tinha obras e os custos que tinha era mesmo só dos impostos que ele pagou na aquisição, então foi bastante mais vantajoso considerar apenas o valor de venda com o coeficiente que é apurado em categoria B. Chegamos então a um rendimento bruto de, novamente, 87.890 euros. Isto é uma conta simples, uma conta do merceeiro, tirarmos ao nosso valor de venda todos os custos que tivemos e o rendimento sujeito à tributação, neste caso, é de 30 mil euros. Logo aqui vemos uma diferença de quase 14 mil euros de incidência de imposto no rendimento nas duas categorias. Aplicando então as taxas progressivas do IRS, em vez de estarmos quase no último escalão, ficamos aqui a meio da tabela e aplicamos uma taxa de 37% média. Significa que o imposto que eu teria a pagar nesta situação será então de 7.800 euros versus 13.305 euros. Logo aqui vocês veem quase metade do imposto conseguido só nesta transmissão de uma categoria para a outra. A par disso, aqui uma das grandes vantagens e quase um segredo esquecido é que também os particulares podem conseguir um reembolso de IMT, mas para isso têm que fazer as vendas dos seus imóveis em categoria B. E foi isso que este cliente também conseguiu, íamos conseguir nas contas e mais tarde verificou-se isso mesmo,
apresentando toda a documentação, ele conseguiu o reembolso do IMT que ele pagou na aquisição de mais 1.229 euros, o que se materializa numa poupança final de uma categoria versus a outra de 6.700 euros. E estamos a falar de um negócio simples, um negócio que qualquer pessoa pode fazer e um negócio que é muito comum para quem começa a investir em imobiliário. Um negócio médio de um valor de aquisição de 100 mil euros e uma venda a rondar 200 mil euros. Portanto, acho que é uma poupança bastante interessante. Não sei, digam-me aqui nos comentários o que é que vocês acham e se já conheciam, se já transacionaram algum imóvel nesta categoria. Como puderam ver, existe aqui uma poupança. Esta poupança só foi possível porque esta pessoa procurou ajuda previamente e tentou informar-se de todas as suas possibilidades e como é que podia poupar em impostos. E sim, é possível. É possível mesmo no tradicional caso das mais-valias, aqui em categoria B. Na aula de hoje eu vou explicar minuciosamente como é que chegamos a estes cálculos, quais é que são os coeficientes que utilizamos e vou dar outro exemplo também de que mesmo em situação de obra é possível poupar dinheiro, ou seja, mesmo que eu tenha outros custos associados aqui no meu imóvel, se eu fizesse uma obra que também aí há uma poupança gerada, pode não ser um valor tão elevado, mas ainda assim há poupança. Considero que isto seja um erro. Mais um erro é um desconhecimento e o erro está no facto das pessoas não procurarem ajuda previamente e não procurarem informar-se de quais é que são os benefícios que têm disponíveis e que podem utilizar. Mais uma vez, isto é legal, não estamos a fazer aqui nada ilegal e logo aqui vocês veem uma poupança materializada de quase 7 mil euros que está disponível para ele investir noutro negócio qualquer, numa remodelação de outro imóvel ou gastar como ele bem entender. Outro dos erros muito comuns nesta área dos imóveis é a doação de imóveis entre familiares ou até mesmo entre pessoas que não são familiares. Pensar que uma doação vai permitir poupar imposto. E aqui onde é que está o erro? O erro está em achar que o valor que vai ser considerado depois para efeitos de venda, o valor da aquisição, é o valor que a pessoa que me doou o imóvel pagou na altura da sua aquisição. E não é. No caso das doações, é preciso ter muito cuidado porque isto é um assunto que é muito abordado e chegam muitos clientes até nós a procurar ajuda neste sentido porque ouviram alguém que fez uma doação para poupar impostos. E é preciso perceber, a doação é feita entre quem? Entre familiares, entre linhas diretas, pais, filhos, netos, bisnetos, ou uma doação entre amigos? Primeiro porque aqui temos logo esta diferença é extremamente relevante, saber se isto está na unidade familiar ou se é entre pessoas que nem sequer têm vínculo nenhum, porque logo aqui tem um imposto de selo que é agravado. No caso de não haver qualquer vínculo familiar entre as pessoas, há um agravamento do cálculo do imposto de selo na doação. Eu pago logo um valor acrescido sobre o valor patrimonial do imóvel por estar a fazer uma doação. Portanto, qualquer poupança que seja pensada acaba logo por cair por terra com um acréscimo no imposto de selo de mais 10% quando há uma doação entre pessoas que nem sequer são família. E nos familiares, a doação também não é totalmente isenta de imposto de selo, ela paga um imposto mais baixo, de 0,8%, mas ainda assim paga um imposto. E é importante perceber porque é que eu vou fazer aquela doação. É para o meu filho, o meu neto, o meu bisneto vender o imóvel? É para ele arrendar? Porque se for para ele vender a curto prazo, curto, médio prazo, o valor que vai ser considerado como valor de aquisição não é o valor que eu que estou a doar paguei por aquele imóvel, mas sim o valor que consta da caderneta patrimonial nos 2 anos imediatamente anteriores à doação. Portanto, nem sequer é o valor que consta na data da doação. E muitas pessoas desconhecem isto, fazem materializam a doação sem se informar e só depois quando quem teve o imóvel doado tem nas mãos e o quer vender é que percebe a carga de imposto que vai pagar e aí já não há muito a fazer. Ou muda a estratégia e já não pode vender ou vender por um preço mais elevado, ou então mantê-lo em arrendamento pode ser a situação que a curto prazo faz pagar menos imposto, mas tudo depende. E isto aconteceu recentemente entre familiares, portanto um pai que queria doar os imóveis ao filho e porque, mais uma vez, numa conversa de café, ouviu que alguém fez essa situação, por causa disso poupou alguns impostos e, na prática, aquilo que o filho iria fazer era vender o imóvel e pagou muito mais imposto por desconhecer então que o valor da aquisição não seria o valor que o pai pagou na altura em que comprou o imóvel. Então aqui para um exemplo real para perceberem o impacto do que uma doação pode ter no caso de a pessoa que vai ter o imóvel doado querer vender o imóvel a curto prazo. Neste caso,
tínhamos aqui um imóvel que tinha custado ao pai 100.000 euros na compra, e ele tinha adquirido isto há relativamente pouco tempo, portanto no ano, em 2022, fez a doação durante o período de 2023 e o filho pretendia vender também o imóvel no ano corrente de 2023. Então, o valor da aquisição foram 100.000 euros, ele ainda tinha valor em dívida ao banco, pagou o imposto de selo de 800 euros e IMT de 1.029 euros. Portanto, temos aqui custos a rondar os 1.800 euros. Se o pai decidisse fazer ele a venda do imóvel, em vez de fazer a doação, teria uma mais-valia tributável de 39.000 euros. E como é que chegamos a este valor? Temos então o cálculo da mais-valia, valor de venda deduzido do valor de compra, menos os impostos e os encargos que eu tive na aquisição e na futura venda do imóvel, portanto, menos 1.800 euros. Chegamos a uma mais-valia de 78.000 euros, mais-valia tributável é apenas 50%, portanto, 39.000 euros. Isto seria a mais-valia tributável para o pai, caso ele vendesse o imóvel que ele próprio tinha adquirido. No entanto, eles fizeram a doação ao filho, ele fez a doação ao filho, e o valor que constava na caderneta predial nos 2 anos anteriores à data da doação, portanto, a doação foi feita em 2023, o valor que constava da caderneta predial em 2021 era de 37.500 euros e, fazendo o filho agora a venda do imóvel, o que é que vai acontecer? Vou fixar aqui para vocês verem o valor da mais-valia que estava a dar ao pai, portanto, mais-valia do pai, que eram 39.085 euros. Este valor não é o valor sujeito, não é o valor que vai ser pago de IRS, mas sim o valor que vai ser somado aos rendimentos para apuramento de taxa de IRS. E depois posso fazer, já vos mostro o valor real do imposto que seria pago. Após a doação e fazendo o filho então a venda, o que é que acontece? Passamos para um valor de aquisição de 37.500 euros e não de 100.000 euros, portanto é completamente desconsiderado o real valor da aquisição e também as despesas e os encargos que houve com a compra do imóvel não são considerados. Portanto, passamos de uma mais-valia que seria tributada na esfera do pai de 39.085 euros para uma mais-valia a ser tributada na esfera do filho de 71.250 euros. Logo aqui temos uma diferença de base de tributação, ou seja, temos um acréscimo de rendimento que vai ser tributado em mais 32.000 euros. Vendo o real impacto de IRS que isto terá na esfera de cada um, portanto, o pai pagaria um valor de IRS isto utilizando as taxas de 2023, portanto, 2024 teve já algumas alterações, mas estou a utilizar as taxas de 2023, pagaria 11.190 euros, o filho, por sua vez, vai pagar bastante mais, neste caso, 25.000 euros. Portanto, temos aqui uma diferença ainda considerável de 14.000 euros a mais de imposto, porque ouviram dizer que a doação seria o mais vantajoso, e neste caso não foi. Passando então para um outro erro muito comum, e aqui eu não sei dizer quantas mensagens é que eu recebo já de pessoas novas que entraram aqui no meu perfil e começaram a perceber a magia e a fantasia das zonas ARU, das zonas de reabilitação urbana, e a quantidade de pessoas que têm imóveis localizados nestas zonas, que fez obras de reabilitação e têm os imóveis a arrendar ou até utilizaram para habitação própria permanente e perceberam agora a quantidade de benefícios fiscais e até mesmo algumas reduções de taxas que perderam ao longo destes anos por desconhecerem que tinham direito a elas e que estas zonas existiam. E falo do quê? Falo de possibilidade de isenção de IMI durante um período que pode ir até 8 anos, devolução de IMT pago na compra quando fazemos uma realização de um imóvel e o imóvel se destina à habitação, ou até mesmo a possibilidade de ter o IVA reduzido na reabilitação dos imóveis de 23% para 6%. Mais uma vez, mais do que um erro, isto é um desconhecimento. Por não saberem que estas situações existem ou pensarem que elas até são um bocadinho burocráticas para conseguir, as pessoas acabam por descuidar esta parte
E aqui falamos da famosa otimização fiscal, do aumento da nossa taxa de rentabilidade dos imóveis com simples benefícios que estão ao acesso de qualquer pessoa. E não é preciso termos nenhum conhecimento extraordinário na Câmara Municipal para conseguirmos e termos direito a estes benefícios. Um caso prático relacionado com a temática das zonas de reabilitação urbana é nada mais nada menos do que, primeiro, conhecermos o nosso imóvel e sabermos onde é que ele está localizado e também sabermos a antiguidade dele. Sim, porque não é só o facto de ele estar localizado numa zona de reabilitação urbana que me dá direito a ter alguns benefícios. Muitos às vezes até podem não estar e eu posso na mesma conseguir a isenção de IMI e solicitar o reembolso de IMT. No exemplo prático que vamos ver, trata-se de um cliente que adquiriu um imóvel e só depois de ouvir falar das zonas de reabilitação urbana é que veio até mim para podermos fazer alguma análise e perceber o que é que ainda havia a fazer. Neste caso, estamos a falar de um imóvel que custou 247 mil euros e para o qual ele pagou um valor de IMT de 8.715 e imposto de selo de 1.185 euros e 60 cêntimos. Estes são os impostos base em qualquer aquisição de um imóvel. Ele fez uma obra ainda bastante significativa, porque o imóvel que ele adquiriu encontrava-se em muito mau estado de conservação. Ele melhorou em diversos níveis, desde janelas, pavimento, telhado, portas, aumentou a eficiência energética, portanto cumpriu vários requisitos que são obrigatórios numa reabilitação de um imóvel e que estão elencados em decreto de lei e que também servem de base a uma vistoria que é feita por parte da Câmara para preencher alguns requisitos de estado do imóvel, como é que ele se encontra. Neste exemplo aqui em concreto, este cliente que reabilitou o imóvel de acordo com estas normas todas, porque eu fui verificar com ele, ele poderia ter conseguido aqui uma poupança de 8.715 euros. Porquê? Porque tratou-se de um imóvel reabilitado que ele posteriormente vendeu na sua esfera particular, encontrava-se numa zona de reabilitação urbana e caso ele tivesse feito tudo a priori e tivesse feito tudo o que é o necessário por parte das vistorias que as próprias câmaras municipais requerem previamente e não só depois da obra já concluída, ele teria conseguido fazer retornar ao seu bolso 8.715 euros. Parece-me um valor bastante interessante num negócio de 247 mil. Estamos a falar de um retorno só aqui com este pequeno reembolso de um imposto de mais 4% para o investimento dele. Posso-vos adiantar que este imóvel acabou por ser vendido, ou seja, a rentabilidade dele teria subido pura e simplesmente mais 4% se ele tivesse conhecimento destes benefícios e se tivesse feito tudo aquilo que devia antes de iniciar e de concluir a obra. 4% é um valor que vocês podem achar que é baixo, mas para um investimento que ele já estava a fazer com o risco associado ao investimento imobiliário, ter mais 4% em cima de uma venda parece-me um valor bastante interessante. Outro erro muito comum para quem faz reabilitação de imóveis é desconhecer que pode ter o direito ao IVA a 6% em vez de 23% nas suas reabilitações. E isto pode ser aplicado não só à mão de obra, mas também a materiais. Tem que se saber como é que se consegue enquadrar e dar essa informação também ao empreiteiro para que ele possa emitir a fatura corretamente. Este cliente, a par também desta possível isenção do IMT, não beneficiou também da redução do IVA de 23% para 6%, logo a sua poupança ainda iria aumentar e a sua taxa de rentabilidade seria superior aos 4% vistos anteriormente, se ele tivesse conhecimento de que poderia ter aplicado também 6% de IVA na sua remodelação, que ainda foi considerável, ainda foi um imóvel com uma remodelação bastante significativa, e passar de 23% para 6% parece-me também uma poupança bastante interessante, não sei, digam-me vocês. O bom disto tudo é que este cliente ficou a saber todas estas informações numa reunião que fez connosco e aplicou já nos seus imóveis seguintes, nas suas reabilitações seguintes, portanto nem tudo está perdido. Não conseguiu no primeiro, mas já conseguiu nos seguintes. Ainda no campo das empresas, porque temos falado muito aqui para os particulares, mas para as empresas também há alguns pontos a terem atenção. E um erro muito comum para quem utiliza o veículo empresa para fazer compra e venda de imóveis e fazer as suas reabilitações
é desconhecer que a fatura de empreitada, dos empreiteiros, de quem faz a obra, deverá vir sem IVA. Há aqui uma chamada inversão do sujeito passivo. Vocês perguntam, mas para que é que isso é importante? Como é que eu ganho com isso? E o que é que ganhamos? Ganhamos em termos de tesouraria. Ou seja, se no momento da compra eu não tiver que pagar ao empreiteiro o valor total da obra mais IVA e ficar com esse valor do IVA do meu lado para entregá-lo eu, enquanto a empresa, ao Estado, eu estou a ganhar tempo, estou a ganhar liquidez. Ok, que o valor não é meu, eu vou ter que o entregar, mas pode fazer todo o sentido por uma questão de tesouraria ter aquele dinheiro mais tempo do meu lado. E muitas empresas desconhecem que no caso das empreitadas, no caso das reabilitações, quando falamos de obra, têm aqui a possibilidade de pagar a fatura ao empreiteiro totalmente sem IVA e entregarem elas esse IVA ao Estado 3 meses mais tarde ou 2 meses mais tarde, consoante o tipo de enquadramento em IVA que tenham. É um erro bastante frequente e que não traz propriamente valor de volta, mas traz-vos liquidez por um período de tempo que pode fazer toda a diferença para conseguir fechar mais um negócio, para conseguir adiantar dinheiro noutras modalidades. Na aula 2 vou mostrar um template que redigi precisamente por ser um erro bastante comum e ser algo que me pedem com bastante frequência. Acabei por realizar um template que passo com frequência aos meus clientes, aos alunos do meu programa, para entregarem aos empreiteiros que, por sua vez, entregam aos contabilistas deles, um documento onde diz lá quais é que são as regras para a emissão de uma fatura corretamente, no caso de uma reabilitação, para ela vir sem IVA e vocês conseguirem ganhar este período de tempo do vosso lado e utilizarem o dinheiro da forma mais inteligente. Outro erro muito comum, à semelhança daquilo que falámos já de categoria B e categoria G, trata-se de conseguir a devolução do IMT. E sim, a devolução do IMT é possível não só para empresas, mas também para particulares que fazem as suas transações sem ter empresa aberta. Como vocês já viram no exemplo de categoria G e B de IRS, nós conseguimos ter ali um retorno do valor pago de IMT. Na aula 2 vamos perceber como é que isto se pode fazer, como é que podemos solicitar através do web-balcão o reembolso e quais é que são os critérios para eu conseguir o reembolso do IMT pago numa aquisição, não tendo empresa aberta e estando a operacionalizar apenas em categoria B do IRS. É muito interessante esta modalidade porque para quem está a começar com as transações de imóveis, não ter logo aquela burocracia inicial de ter que abrir uma sociedade, ter que abrir uma empresa, pensar em estruturas societárias, poder fazer a sua primeira compra e venda, testar o mercado, utilizando a categoria B no regime simplificado, que não tem custos, e conseguimos fazer a abertura de atividade online e os pedidos de reembolso de IMT também, todos online. Na aula 2 vou explicar o passo a passo de como é que podemos fazer isto e quais os critérios que são exigidos neste momento por lei para conseguirmos o reembolso de IMT e aumentar aqui mais uma vez a nossa otimização fiscal e a nossa taxa de retorno de um negócio. Próximo erro, e aqui uma medida introduzida com mais habitação, e isto acaba por ser um desconhecimento porque o pacote entrou em vigor em outubro. Muitas coisas mudaram e muitas pessoas ainda não perceberam quais é que são as medidas que estão em vigor. E aqui temos a possibilidade de, durante 6 anos, ficar com os rendimentos prediais completamente isentos de IRS ou IRC, se estivermos a explorar através de uma empresa, dos rendimentos provenientes de um arrendamento. Aqui, uma medida introduzida pelo Mais Habitação está relacionada com a passagem dos imóveis de alojamento local para arrendamento tradicional e com isso conseguir aqui uma isenção ou os proprietários beneficiarem de uma isenção durante 6 anos, desde 2024 até 2029, de todos os rendimentos que provêm da atividade de arrendamento de imóveis que estavam em alojamento local e passam para arrendamento. Para isso é preciso registar o contrato nas finanças, mas também existem algumas nuances a terem atenção. Quando é que os imóveis estavam em AL? Como é que podemos fazer este registro a ter em conta para conseguir a isenção e não assumir que automaticamente ela não vai ser conseguida. Na aula 2 vamos ver passo a passo no portal também das finanças como é que conseguimos fazer o registro do contrato e esta passagem de um alojamento local para um arrendamento tradicional. Neste momento pode estar a pensar, mas assim eu vou perder a minha licença. E é verdade, as licenças de alojamento local vão cessar caso exista esta passagem de imóvel em AL para arrendamento,
Mas também há uma coisa prevista no pacote mais habitação que tu tens que ter em mente quando tomas esta decisão. É que todas as licenças da AEL vão ser revistas em 2030. Portanto, tu até podes estar aqui durante este período a continuar com o teu imóvel em alojamento local, continuar a pagar impostos e depois chegares a 2030 e a tua licença a ser extinta. Portanto, faz bem as contas. Eu vou mostrar um exemplo prático da diferença entre pagar imposto e ter o rendimento completamente isento de imposto, quanto é que isso se materializa já na próxima aula 2, com um caso de uma cliente que me pediu para fazer esta análise e no caso dela fez todo o sentido beneficiar desta medida. Outro erro bastante comum está relacionado com os contratos de longa duração. E o facto de as pessoas fazerem contratos de longa duração e acharem que basta registá-los nas finanças, duração do contrato inicial, data de início e data de fim, e acharem que isto é o suficiente para que a taxa de IRS aplicada seja a taxa reduzida, é um erro bastante comum e que apanhei nos centenas de casos que analisei o ano passado na entrega de IRS. Isto também só é possível dada a análise minuciosa que a nossa equipa faz em todos os IRS que entregamos, do ano em questão e dos 2 anos anteriores. Para perceberem de uma forma mais fácil e prática o que é que eu estou a referir, trago-vos um exemplo de uma cliente que o ano passado pediu apoio na entrega do IRS, precisamente por causa das taxas a aplicar aos contratos de longa duração mais baixas. No caso dela, como podem ver, já temos aqui alguns arrendamentos significativos, mas isto importa para qualquer senhorio que tenha casas arrendadas com contratos de longa duração. No caso em específico dela, tinha contratos a 5 e a 10 anos que ela celebrou precisamente para conseguir beneficiar das taxas reduzidas em vigor em 2023. Na altura, para um contrato a 5 anos, a taxa a aplicar de IRS de forma autónoma seria 23%, e para um contrato a 10 anos de 14%. Com a alteração do Orçamento de Estado para 2024, estas taxas foram revistas, estão ainda mais baixas, mas na altura estes eram os valores que tínhamos ao nosso dispor para utilizar. No caso dela, quando pré-preenchemos a declaração de IRS, a qual não foi a nossa surpresa e a surpresa dela, ela não estava a perceber porque é que o simulador de IRS lhe apresentava um valor de IRS a pagar com uma taxa base de 28%. E aqui, logo, um erro comum é vocês acharem que o simulador do IRS contempla todas as situações e todos os casos. E não contempla, principalmente nos rendimentos prediais, o simulador, por defeito, vai considerar a taxa base, o ano passado 28%, hoje em dia para os arrendamentos habitacionais 25%. E o simulador apenas contempla estas taxas gerais, não vai contemplar as taxas reduzidas com a duração dos contratos. Isto foi uma situação que aconteceu o ano passado, ainda não vi a declaração de IRS para este ano, por isso não sei se ela se mantém desta forma, mas muita atenção, garantam sempre que têm uma folha de Excel ao vosso lado para fazer as contas específicas do vosso caso, para perceber se o simulador vos está a dar o resultado correto. No caso dela, então, estava a ser aplicada a taxa de 28%, mas não era só porque o simulador não contemplava todos os casos. Era também porque os contratos não estavam comunicados no quadro correto e estava a ser aplicada a taxa base de 28%. Logo aqui vocês podem ver que para o tipo de contrato que ela tem, a 10 anos e a 5 anos, há uma diferença bastante significativa na carga de IRS a aplicar à renda líquida, portanto deduzida de todos os custos que podem ser deduzidos às rendas. Há uma diferença bastante significativa no que toca ao IRS. Ela tinha, pelo simulador e da forma como as coisas estavam comunicadas no portal das finanças, iria pagar só sobre as rendas um IRS de 14.132 euros, e com a alteração que fizemos para refletir efetivamente a duração dos contratos, ou seja, passar de uma taxa de 28% para 14% em contratos de 10 anos ou de 28% para 23% em contratos de 5 anos, tínhamos então uma poupança fiscal de 5.677 euros de imposto que ela não teria que pagar devido à duração dos contratos que ela estava a aplicar. E isto não estava a ser possível, porquê? Porque os contratos não estavam comunicados a 100% como contratos de longa duração. E então, por defeito, a declaração de IRS vinha mal preenchida, vinha no quadro errado, e já na próxima aula 2 eu vou explicar o passo a passo do que é que tivemos que fazer para corrigir esta situação
e para que de futuro os contratos estejam corretamente comunicados e a declaração de IRS apareça pré-preenchida de forma correta. Como acabaram de ver, analisámos aqui alguns exemplos dos erros mais comuns e só aqui temos uma poupança fiscal de milhares de euros em casos isolados de algumas pessoas que procuraram apoio antes ou já depois de realizarem alguns dos seus investimentos, mas que quiseram procurar ajuda para poder fazer mais e melhor. Por isso é que não podes faltar à aula 2 nem à aula 3, onde vou explicar passo a passo o que é que podes fazer para não cometeres estes erros que foram enumerados aqui e com os exemplos práticos que eu dei, para que tu possas poupar, sim, bastante dinheiro e até mesmo evitar de o gastar desnecessariamente. Um dos valores da FinMed também é o de investidor imobiliário, então é por isso que em todas as situações nós fazemos uma análise cuidada da situação de cada pessoa e daquilo que pode ser a melhor estratégia fiscal ou financeira, porque nem sempre a otimização fiscal representa uma melhor decisão financeira. Temos que analisar cada caso e nós conseguimos fazer isso porquê? Porque também estamos na pele de investidor imobiliário e com a nossa situação prática conseguimos também trazer para os clientes aquilo que pode ser a melhor decisão fiscal ou, por vezes, a melhor decisão financeira, que não tem que ser necessariamente a melhor decisão fiscal. E é por isso que nós aqui na equipa dizemos que por vezes as pessoas precisam de bater com a cabeça para procurarem ajuda, esperarem pela doença para procurar um médico, esperarem que dê asneira para recorrer a um advogado. E a questão é muito mais fácil prevenir do que reagir. Então, tal como um médico, é muito importante ter um acompanhamento rotineiro da tua situação fiscal relativamente aos teus investimentos em imobiliário. Agora que percebeste os erros mais comuns, talvez até tenhas revisto em alguns destes erros se já és investidor. Por curiosidade, deixa nos comentários aqui em baixo no YouTube se já tinhas cometido algum destes erros e quais é que foram. E se ainda não és investidor ou investidora em imobiliário ou ainda não cometeste estes erros, parabéns! Estás no sítio certo para não cometeres e poupares tempo e dinheiro principalmente. E para saberes exatamente como podes prever e otimizar antes de fazer o investimento, os impostos que vais ter que pagar e até mesmo recuperar algum montante que possas ter pago indevidamente, tens mesmo que assistir à aula 2 na quarta-feira, onde vamos perceber como é que se calcula uma mais-valia antes da venda e qual o valor a reinvestir para ficares totalmente isento de imposto. Onde é que podes verificar se tens direito a algum benefício fiscal na reabilitação do teu imóvel, quais é que estão em vigor e como podes fazer para os conseguir. IVA a 6% em mão de obra e material, sim é possível e eu vou mostrar-te como é que podes conseguir para o teu imóvel, quer esteja numa área de reabilitação urbana ou não. Como podes recuperar o IMT pago numa compra, mesmo que efetues a venda a título particular, ou seja, sem ter a empresa aberta. Cuidados a ter quando abres uma empresa, fazer exclusivamente arrendamento de imóveis a título empresarial pode não ser o mais inteligente e podes ir pagar muito mais imposto, desnecessariamente. Como podes garantir que estás a pagar as taxas de IRS certas, as mais reduzidas nos contratos de longa duração, porque não basta apenas registar o contrato no portal das finanças, para assegurar que a taxa reduzida é aplicada no IRS. E finalmente, como podes ficar isento do pagamento de IRS ou IRC nos rendimentos prediais durante 6 anos. Algumas informações importantes. Para te poderes habilitar a ganhar uma consultoria individual comigo, basta ires ao post que está no meu Instagram, @finmed.pt, e dizer Aula 1 e comenta com o resumo dos principais pontos que aprendeste nesta aula. O melhor resumo vai ganhar uma consultoria individual comigo. O vencedor ou vencedora vai ser anunciado num direct no meu Instagram no dia 28, domingo, às 21h30. Também relembro que amanhã, terça-feira, dia 23, às 12 horas, vou estar em direct no meu Instagram para tirar algumas dúvidas relativamente à aula 1. Se estás a ver isto depois do dia 12, podes ver o direct no meu Instagram que vai ficar gravado. Por último, na quarta-feira, dia 24, às 8 da manhã, vai ser disponibilizada a aula 2 do evento, Os Segredos dos Impostos no Imobiliário, onde vou falar sobre como podes prever estes erros que falámos hoje e até mesmo reaver alguns impostos pagos indevidamente. Isto vamos ver na aula 2. Tens o link da aula 2 na descrição, aqui no YouTube. Todas as aulas ficam disponíveis apenas até domingo, dia 28, às 23h59. Por isso, aproveita e vê e revê as vezes que quiseres. Até quarta-feira, na aula 2.